A indústria moveleira vive um momento de crescimento constante e você que é empresário sabe que quando a economia cresce um pouco mais, a indústria já não consegue atender a demanda, visto que quando chega ali julho, agosto, muitas empresas já começam a travar suas vendas, a se programar para o fim do ano, porque não conseguem suprir a demanda. Então a gente tem muita demanda no mercado, o mercado está pronto para absorver as vendas da indústria, porém a gente esbarra num problema que é mão de obra, que é pessoas. Quando se trata do processo comercial, não é diferente. Então, quando a gente fala sobre vendas, eu não falo somente sobre processo aqui com você, eu não falo somente sobre estratégia, mas eu falo sobre o tema que eu vou trazer hoje. Calma, que eu não vou falar ainda sobre ele. Eu quero convidar você a separar uma caneta, um papel, porque você vai precisar anotar algumas coisas que eu vou trazer nesse vídeo que são muito importantes para você. Aproveita também para deixar o seu like, para se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, porque é muito importante para que você continue recebendo mais materiais como esse. Bom, você que é empresário moveleiro sabe muito bem que vendas não é somente sobre processo, sobre gestão, sobre estratégia. Vendas é sobre pessoas, e é sobre isso que eu vou falar agora, que é sobre o seu vendedor. Vendedor não é custo, é motor de crescimento. Esse é o tema do vídeo de hoje. E eu quero que você entenda que o que eu vou trazer para você pode mudar a realidade do seu negócio. Porque talvez você tenha aí um processo muito bem estruturado, o seu produto é um produto que o mercado deseja, que o mercado absorve, mas o resultado não está acontecendo. Por quê? Porque você não está preparando a sua equipe de vendas para isso. Então eu preparei aqui o meu esboço, o slide já está na tela, está pronto aqui, você viu aí já o tema, o slide funcionando aqui para a gente falar sobre esse assunto. Tá? Então, por que a força de vendas estruturada muda o jogo? Quero que você entenda isso aqui comigo. A diferença entre empresas que crescem e aquelas que estagnam não está apenas na qualidade do produto. Entenda isso. Está na sua capacidade de ofertar esse produto lá na frente. A capacidade que o seu vendedor tem de conectar valor ao cliente. Então não basta você ter um bom produto se você não consegue conectar, agregar o valor desse produto ao seu cliente. Se você não tem uma estrutura comercial que capacita o seu time, a sua equipe, para ofertar o produto e fazer com que o cliente tenha desejo, todo o trabalho foi feito em vão. Eu costumo dizer que na vida, ou você vende ou você trabalha para quem está vendendo. E a sua empresa não é diferente. Ou você tem uma equipe comercial que está vendendo, ou você tem os outros setores que estão trabalhando para a sua equipe comercial. É assim que funciona. Então a sua equipe comercial vende, mas o financeiro trabalha para ela. A sua equipe comercial vende, mas o seu design trabalha para ela. A sua equipe comercial vende, mas a produção trabalha para ela. Então o motor de crescimento da sua indústria está na sua equipe, na sua gestão comercial. Porque a sua equipe comercial é o seu setor comercial que vai construir relacionamento, que vai identificar oportunidades e que vai transformar o potencial do mercado numa receita previsível para você. E o que eu quero que você entenda, que existem alguns dados, alguns contextos que eu quero trazer aqui para você, que o Brasil, por exemplo, ele é um dos maiores produtores mundiais de móveis. Tá? Ele hoje é o maior da América Latina. Então você está numa praça que favorece o seu negócio, que favorece o seu mercado. Você está num modelo de negócio que dá certo. E muitos empresários, quando começaram os seus negócios, não deram conta da enxurrada de clientes, ou da tempestade de clientes que chegaram, e para isso tiveram que montar ali os seus times comerciais às pressas. Muitas empresas têm um representante e não têm um suporte interno. Muitas empresas não sabem nem como contratar um representante porque a venda veio tão rápida que não, traz quem está vendendo no mercado e pronto. E deu certo até aqui, mas se você quer continuar crescendo, o cenário precisa mudar. Você precisa entender que está na hora de começar a capacitar melhor a sua equipe, a preparar a sua equipe para vender na altura que o seu produto merece. Só para você ter noção, tá? Eu trouxe um dado aqui. Em 2022, a indústria moveleira nacional faturou 12,68 bilhões de reais. Isso significa 2,8% do movimento mundial do setor.
Então você tem um mercado muito grande pela frente, você tem um mercado de exportação muito grande para você investir, mas você não vai conseguir escalar se você não começar a pensar na sua equipe. E eu quero trazer para você alguns benefícios, eu quero te convencer, de verdade, quero convencer você, empresário, a investir na sua equipe. Eu quero mostrar para você que você precisa investir na sua força de vendas. Eu trouxe aqui 5 benefícios para te ajudar a entender melhor isso. Primeiro ponto é a receita previsível e crescimento sustentável. Quando você tem uma equipe que entende do seu negócio, que entende do seu processo, que conhece o seu cliente, que sabe da dor do seu cliente, que não fica criando objeções no seu cliente. Você sabe o que é uma equipe que cria objeção? É aquele vendedor que já chega no cliente e fala assim, olha, tá aqui meu catálogo, tá aqui meu produto, escolhe o que você quer aí, eu já vou te dar eu já tenho um desconto aqui para você. É aquele vendedor que entra na loja e vira pro cliente e fala assim, e aí, como é que tá o mercado? E o mercado tá ruim. E o cliente vira, você não deveria nem ter vindo aqui, porque o mercado tá muito ruim. Não, é um vendedor que entra na loja, mas ele entra com intencionalidade. Ele observa os produtos que estão na loja. Ele conhece o mercado, ele entende do cliente. E se ele traz esses dados de mercado, você consegue agora trazer uma receita previsível do seu negócio. Porque o seu vendedor conhece de indicador. Numa reunião com o seu vendedor, um vendedor treinado, aliás, vamos falar primeiro do que não foi treinado. Hoje você senta com o vendedor, por exemplo, e pergunta para ele como estão as vendas, ele vai contar caso de um ou outro cliente, vai falar, as vendas estão ruins, por exemplo, fulano de tal, que sempre compra a cada 15 dias, agora não está comprando bem mais. Agora quando você fala com um time treinado, o seu time ele vai dizer assim, o seu vendedor vai dizer assim, olha, minha taxa de conversão caiu para 25%. Como ela caiu para 25%, eu estou atendendo agora mais clientes, estou ampliando a minha carteira. Aquela promoção que a empresa liberou para eu usar, eu estou usando com clientes que estão renovando as parcerias. E os produtos X, eu testei um novo script agora num disparo de WhatsApp para fazer com que esse cara responda no WhatsApp e assim aumente a minha conversão. Você consegue prever porque a sua equipe entende de indicador e ela trabalha em cima do indicador que você entregou para ela. Então, o primeiro ponto é esse, porque não basta você ter um processo alinhado se a equipe não sabe adequar aquele processo. Tá? Para você colocar não basta você colocar o campo de futebol para um jogador e dar a bola para ele jogar. Você tem que treinar, você tem que preparar ele para jogar naquele campo. Segundo benefício, maior penetração do mercado. Se você tem indicadores, se você tem uma receita previsível, se você tem um time preparado, esse time consegue penetrar melhor no mercado, ele consegue falar melhor a linguagem do mercado, ele consegue entender melhor as taxas de sucesso, as taxas de conversão, o ciclo de compra do mercado, o ciclo de compra do cliente. Então, com isso, ele consegue agora penetrar melhor, porque ele vai com intencionalidade estratégica. Por exemplo, você tem um vendedor que ele não é treinado. Ele vai vender o seu produto como qualquer outro vendedor vende. Ele chega na loja, ele pega um catálogo e ele fala, olha, eu tô com essa pasta nova agora aí. Dá uma olhada aí e vê o que você vai querer. Olha, na empresa tal, na Móveis José, vai querer alguma coisa? Vamos levar alguma coisa hoje? Ele vai vender desse jeito. Agora, quando ele conhece de mercado, ele conhece de necessidade, ele chega para o cliente e ele fala assim, olha, eu fiz um estudo sobre a sua loja, eu analisei os meus dados lá e eu vi que esse produto não está girando aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar esse produto da sua loja, vamos trazer um novo produto, eu vou dar um treinamento para a sua equipe de vendas e a gente vai avaliar o quanto essas vendas vão aumentar na sua loja. Não dando certo, eu verifico quais são as objeções que os clientes estão trazendo para a gente poder capacitar a sua equipe de vendas para que ela possa vender melhor esse produto. Parece um sonho, né? Bom, eu conheço empresas que já fazem isso, os nossos clientes de consultorias fazem isso, porque eles sabem que quando o vendedor se preocupa com a venda do cliente final, ele tem mais liberdade. O mercado abre portas para ele. E aí ele vai para o terceiro ponto, que são os relacionamentos duradouros. Porque até então, e eu já ouvi isso de empresários, empresários já falaram comigo, vendedor bom é aquele que discute com o cliente, que xinga o cliente, que é amigo, tão amigo do cliente que toma cerveja com ele todo final de semana. Não, isso não é vendedor bom, isso não é relacionamento bom, porque quando você não tiver os centavos de desconto que o cliente pediu, você vai perder aquele cliente. Vendedor bom é aquele que estrutura o relacionamento na base da confiança, do respeito, mas na base da solução, resolução de problemas.
É o vendedor que tem um comportamento consultivo. Para isso, ele tem que ser treinado. Não é sobre pegar uma pasta, pegar um catálogo, ir até o cliente, ir até o lojista e achar que está tudo certo, que agora é só ofertar o produto que o produto se vende. E se não vender, a culpa é do produto. Dificilmente você vai ver alguém assumindo a culpa para si. Somente vendedor de sucesso faz isso. Mas se você tem um vendedor treinado, ele vai entender isso, ele vai criar relacionamento com base na resolução de problemas. O cliente vai ter prazer em receber o seu vendedor. Por quê? Porque ele construiu um modelo, uma metodologia de resolução de problema, porque ele é um vendedor consultivo. Ele foi treinado para isso. Ele foi treinado para escutar mais do que falar. Ele foi treinado para ter uma escutativa e entender qual é o desafio do cliente e resolver aquele problema. E aí, com isso, você começa a otimizar o seu ciclo de venda. Por exemplo, faça uma pergunta para si mesmo. Qual é o ciclo de compra do seu cliente? Por quanto tempo um cliente, em média, fica comprando com você até ele se tornar inativo novamente? Qual é o ticket médio de investimento do cliente na sua empresa? Se você não tem esses dados, se você não tem um desses dados, já é preocupante. Eu trouxe aqui 3 dados básicos. Se você não tem os 3, então a preocupação deveria ser um pouco maior, tá? Mas imagine só que você tem um dado aí. Qual é o ciclo de compra do seu cliente? Se em média o seu cliente compra a cada 40 dias, não tem por que o seu vendedor passar lá a cada 15 dias ou a cada 20 dias. Com o time treinado, o seu vendedor vai começar a perceber isso, ele vai entender, ele vai compreender de quanto em quanto tempo ele tem que voltar a ligar para o seu cliente para ele não perder o time. Outra coisa, quanto tempo você leva para abrir um negócio com o cliente lá no CRM, seu vendedor leva, até o fechamento da venda. Quantas visitas ele tem que fazer, quantas ligações ele tem que fazer até fechar a venda. Se o seu vendedor é treinado, com menos tempo ele vende o mesmo tanto. Então você precisa entender que quando você treina a sua equipe, você começa a reduzir os custos operacionais. Porque se você tem um vendedor, seja ele interno, seja ele externo, e com esse vendedor você não consegue medir a produtividade dele, ou seja, quantas ligações, quantas visitas ele tem que fazer até cair a primeira venda, então você não sabe para onde está indo seu dinheiro. Agora, quando você treina, você percebe que esse ciclo, que esse período ali entre o primeiro contato e o fechamento do primeiro pedido, ele é reduzido, porque você tem um vendedor treinado e ele já quebra as objeções. Existem vendedores que passam 3 semanas para vender um cliente para fazer a próxima visita, porque quando ele está aguardando ir lá para fazer uma pergunta no cliente, porque ele esqueceu de fazer essa pergunta na última visita. E aí ele joga esse ciclo lá para frente. Bom, 5º ponto, você vai trazer aí, obviamente, uma vantagem competitiva sustentável para o seu negócio. Porque quando você treina a sua equipe, agora você consegue trazer algo que outros mercados não têm, porque é da sua particularidade. Porque você vai treinar de acordo com a sua cultura, você vai treinar de acordo com os seus indicadores e com a sua necessidade. E fato é que boa parte das empresas ainda não possui um time comercial treinado. Então, o pouco que você treina a sua equipe, o pouco que você prepara a sua equipe, você já sai na frente. A história é outra para você. Você começa a ter vantagens competitivas ali em relação ao seu concorrente. Davidson, como que eu faço isso então? Primeiro, você precisa definir processos comerciais claros. Você tem que estabelecer as etapas, você tem que estruturar o seu pós-venda, o seu pré-venda e a sua venda. Segundo, só depois que você vai investir no treinamento, porque o treinamento vai ser baseado no processo que você criou. Você não precisa trazer treinamentos genéricos do mercado. O ideal para você otimizar é que você traga treinamentos de acordo com o processo que você já possui implementado dentro da sua operação. E aí você implementa posteriormente ferramentas de gestão como um CRM para você mensurar a evolução da sua equipe nesse treinamento. Ok? Depois que você trouxe isso para sua equipe, depois que você preparou a sua equipe, você treinou, agora você cria um plano de metas e incentivo. Vendedor é movido a meta. Vendedor é movido a dinheiro. Se o seu vendedor não é movido a dinheiro, manda esse cara embora ou leva ele para outro setor. Não dá para ficar aí com você. Ele é movido a dinheiro. Deve ser movido a dinheiro. Tem que ter meta. Ele tem que ter benefício para essa meta.
Segundo ponto, comece a monitorar agora os indicadores do CRM que você implementou. Coloque o seu gerente para monitorar esses indicadores. E aí, a partir dos indicadores, você vai começar a resolver os problemas desenvolvendo novas argumentações. Porque você só sabe se a sua argumentação está certa ou não testando, fazendo e medindo com indicadores. E, por último ponto, eu deixo essa pergunta para você. Você está pronto para transformar a sua equipe? Você está pronto para treinar a sua equipe? Você está pronto para transformar ela no diferencial que faltava para o seu negócio decolar? Porque você já tem um diferencial na máquina, você tem um diferencial no produto, você tem um diferencial na marca empregadora, todo mundo quer trabalhar na sua empresa, ok, mas e o seu atendimento comercial? Ele é diferencial? Ele é o seu diferencial? O cliente, quando você passa um reajuste de preço, ele questiona menos? Eu não vou dizer que ele não vai questionar não, mas ele questiona menos? Porque ele entende que vale a pena? É isso que você precisa começar a analisar, é isso que você precisa começar a refletir. Porque investir na sua equipe não é custo, é investimento. Mas só é investimento quando você tem os processos estruturados, quando você tem ferramentas de gestão, você consegue mensurar essa evolução com a sua equipe. É isso. Assista esse vídeo quantas vezes for preciso, volte no assunto, anote o que você não anotou, para que você não perca conteúdos como esse. Eu te encontro num próximo curso, num próximo vídeo ou num programa de gestão da Universidade Moveleira. Um grande abraço e até a próxima.